Fala galera, questão 27/42 da prova específica de matemática da UEM do vestibular de verão 2019. É uma questão de logaritmos, nós temos 5 equações e nós devemos verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Vou colocar algumas propriedades de logaritmo aqui no lado para a gente resolver essa questão. Então aqui eu tenho as principais propriedades de logaritmos e aqui mais abaixo eu tenho a definição de logaritmo. Sabendo isso, vamos resolver essa questão. Primeira afirmação, ela diz que o logaritmo de 12 na base 3 é igual a logaritmo de 8 na base 2. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui no lado direito. Vamos supor que logaritmo de 8 na base 2 seja x. Então, por definição aqui, nós temos que 2 elevado a x é igual a 8. Ou seja, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, visto que 2 elevado a 3 é 8. Então, nós temos que x é igual a 3. Logo, log de 8 na base 2 é x, mas como x é 3, isso aqui é 3. Ou seja, nós temos que log de 8 na base 2 é igual a 3. Então, essa equação aqui está dizendo o seguinte, está dizendo que log de 12 na base 3 é igual a 3, visto que agora nós temos essa equação aqui em cima. Agora, utilizando a definição aqui de logaritmo novamente, nós temos que 3 ao cubo é igual a 12. Isto é, 27 é igual a 12. O que não é verdade, né? Portanto, essa primeira afirmação aqui, ela é falsa. Segunda afirmação, 3 elevado a log de 16 na base 9 é igual a 4. Primeiramente, então, vamos desenvolver esse logaritmo aqui do expoente. Digamos, então, que log de 16 na base 9 seja x. Então, por definição de logaritmo, nós temos que 9 elevado a x é igual a 16. Ou simplesmente 3 elevado a 2x, visto que 9 é 3 quadrado, é igual a 4 ao quadrado. Passando o 4 ao quadrado para o outro lado, nós temos 3 elevado a 2x menos 4 ao quadrado igual a 0. Mas notem que isso aqui é um produto notável. Aqui do lado direito aqui eu tenho os principais produtos notáveis que nós devemos ter em mente. E o produto notável que nós vamos utilizar é essa última equação aqui. Ou seja, olhando para ela, o meu A vai ser 3 elevado a x e o meu B vai ser 4. Então eu posso reescrever essa equação como sendo 3x mais 4 vezes 3x menos 4. Se você fizer a distributiva desses elementos, nós vamos obter essa equação que nós tínhamos anteriormente. Feito isso, repara então que nós temos o produto de dois fatores dando igual a zero. O que nós podemos concluir com isso? Que ou esse primeiro fator aqui ele é zero, ou esse segundo fator aqui ele é zero. Mas notem que 3 elevado a x mais 4, que é esse primeiro fator, ele é composto pela soma do 4, que é maior que zero, somado com 3 elevado a x, que também é maior que zero. 3 elevado a x é uma função exponencial que não atinge o zero e nenhum valor negativo para nenhum valor de x. Portanto, essa soma aqui, ela é maior que zero, visto que nós temos duas parcelas estritamente positivas somadas. Então, com isso, nós concluímos que esse fator aqui é maior que zero, e para esse produto ser zero, esse fator aqui deve ser zero. Ou seja, nós temos que 3 elevado a x menos 4 é igual a zero, que por sua vez é a mesma coisa que 3 elevado a x igual a 4. Mas lembre que x é log de 16 na base 9, ou seja, nós temos que 3 elevado a x é a mesma coisa que 3 elevado a log de 16 na base 9, que é igual a 4, que é justamente a nossa equação aqui da segunda afirmação. Portanto, essa afirmação aqui ela está correta. Afirmação 4, logaritmo de 61 na base 25 é igual ao inverso de logaritmo de 25 na base 61. Bom, vamos escrever esse logaritmo aqui ao lado e tentar desenvolver esse termo para ver se a gente chega nesse outro aqui do lado direito. Então aqui eu só escrevi o termo do lado esquerdo da minha equação. Olhando aqui para nossas propriedades, para essa aqui especificamente, esse aqui é a propriedade de mudança de base. Veja aqui que a princípio eu tenho o logaritmo de x na base A, e aqui eu transformo numa fração
onde a minha base mudou para B. Eu vou fazer a mudança da base 25 para 61, para ver onde a gente chega. Então, olhando para essa propriedade aqui, logaritmo de 61 na base 25 é o mesmo que logaritmo de 61 na base 61 sobre logaritmo de 25 na base 61. Então, olhando para o numerador dessa fração, nós temos o seguinte, que é o mesmo, olhando para essa propriedade aqui, que logaritmo de A na base A, que sempre é 1. Se você não souber essa propriedade aqui, você simplesmente colocaria aqui na definição, por exemplo, log de 61 na base 61. É um valor x. Mas por definição, nós temos que 61 elevado a x igual a 61. Ou seja, x tem que ser 1, porque 61 elevado a 1 é 61. Então essa fração aqui é o mesmo que 1 sobre log de 25 na base 61. E por sua vez, você pode reescrever essa fração como sendo logaritmo de 25 na base 61 a menos 1, que é o que nós temos aqui na afirmação 0,4. Portanto, essa afirmação ela está correta. Afirmação 0,8, logaritmo de 3. Quando a base não está representada, a gente utiliza a base 10. Então, logaritmo de 3 na base 10 elevado a logaritmo de 3 na base log de 3 é igual a 3. Então, tem muito logaritmo nessa equação, né? Para simplificar, vamos chamar de A igual a logaritmo de 3 na base 10. Então, esse lado esquerdo aqui dessa equação vai ficar o seguinte. Vai ficar A elevado a logaritmo de 3 na base A. Mas se vocês olharem para essa primeira propriedade aqui, nós temos o 3 no lugar do x. Como aqui está dando x, aqui tem que dar 3. Agora, substituindo o log de 3 aqui nesse lado esquerdo novamente, nós vamos chegar nessa equação aqui da afirmação 0,8. Por isso, ela é verdadeira. Para quem não sabe, o logaritmo é a função inversa da função exponencial. Por exemplo, se eu tenho a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Então, a função g de x, definida por log de x na base 2, é a função inversa dessa função. O que é a função inversa? Quer dizer que quando eu compor f com a g aplicada em x, isso aqui vai dar x, e também quando eu compor g composta com f de x, também vai dar x. Ou seja, né, como a minha f é essa daqui e a minha g é essa daqui, nós temos no primeiro caso 2 elevado a log de x na base 2, que é essa propriedade aqui, e no meu segundo caso seria log de 2 elevado a x na base 2, que seria x, que é a minha segunda propriedade. Afirmação 16, log de 8 menos log de 4 é igual a log de 4. Então o que nós temos aí? Vamos supor que essa equação ela seja verdadeira. Olhando para essa propriedade aqui, nós podemos reescrever o lado esquerdo dela como sendo log de 8 sobre 4 igual a log de 4. Ou seja, log de 2 é igual a log de 4. E por sua vez eu posso reescrever como sendo log de 2 igual a log de 2 elevado a 2. E utilizando essa propriedade, é o mesmo que log de 2 igual a 2 log de 2. Passando esse log de 2 para aquele lado, vamos ter 0 igual a log de 2. Ou seja, utilizando a definição de logaritmo, nós temos que 10 elevado a 0 é igual a 2. Só que 10 elevado a 0 é 1, e do outro lado nós temos 2, então ficaria 1 igual a 2. Como isso aqui não é verdade, então essa equação ela também não é verdadeira. Porque se ela fosse, nós chegaríamos que 1 seria igual a 2. Portanto, essa equação aqui ela é falsa. Como se trata de uma questão somatória, então para a gente obter a pontuação máxima dessa questão, nós devíamos colocar a soma das afirmações corretas, que seria 14. Então, para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!